Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de termos vivido já todo esse intenso tríduo pascal, a Igreja agora nos propõe esse domingo de Páscoa, que é uma celebração litúrgica que vem nos recordar duas coisas. Primeiro, a ressurreição de Jesus é um evento histórico. Para nós é um acontecimento que realmente aconteceu, verdadeiramente ressuscitou. Ao mesmo tempo, pela nossa fé, esse evento histórico se atualiza nos dias de hoje. Quer dizer que os efeitos do evento histórico da ressurreição de Cristo atinge o nosso presente, atinge o nosso agora. Esses efeitos, eles podem ser vistos durante a liturgia da palavra. O grande efeito da ressurreição de Cristo é que ela é capaz de transformar a nossa vida. Nós ouvimos nesta liturgia a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde vemos São Pedro, que durante toda a narrativa da paixão é o apóstolo medroso e que nega Jesus, agora em uma praça pública, professando a fé no Cristo ressuscitado. Essa coragem apostólica desses homens e mulheres que, após a morte de Jesus, uma condenação política, com implicações políticas na vida daqueles que o apoiassem, agora, nas praças, anunciando que esse Jesus Cristo está vivo, é a grande prova histórica da ressurreição de Jesus. Algo deve ter acontecido, algo tem que ter acontecido para que esses primeiros apóstolos tenham tido a coragem de anunciar o Cristo ressuscitado. E algo deve acontecer na nossa vida nos dias de hoje também, para que nós tenhamos a coragem também de vivermos uma das propostas da liturgia do domingo de Páscoa, que nos traz a carta de São Paulo aos Colossenses, dizendo que nós devemos buscar as coisas do alto. Só busca as coisas do alto quem entende que o alto venceu. Jesus Cristo venceu sobre as coisas do mundo, sobre as coisas da terra. Nós, compreendendo isso, nós, acreditando na ressurreição, vamos ter força para buscarmos as coisas do alto e anunciarmos também. Esse belo evangelho que nós ouvimos, ele casa com a sequência que é proposta para essa celebração também. Uma das figuras centrais é Maria Madalena. Maria Madalena foi chamada por Santo Tomás de Aquino de Apóstola dos Apóstolos. Esse título foi colocado em evidência agora pelo Papa Francisco também. E ela nos ensina algo interessante. Ao visitar o túmulo, segundo o Evangelho de São João, ela o encontra vazio. E a sua reação imediata é ir até os apóstolos contar o que está acontecendo. Ela procura aqueles que são a igreja fundada por Cristo.
durante a noite da nossa vida, quando, se por acaso, nós perdermos Jesus Cristo de vista, procure a igreja. A igreja agora é a continuadora dos gestos de Jesus. É na igreja que se encontra o discernimento para poder ir ao encontro do Cristo ressuscitado, que vai continuar a agir na história da humanidade. E nós, enquanto igreja, sejamos como Pedro e João, que correram ao encontro do Cristo ressuscitado. Nós iniciamos agora o tempo pascal. O tempo pascal é o tempo em que nós temos que fazer a mesma experiência dos apóstolos, de encontrar o túmulo vazio e acreditar, ver e acreditar no Cristo ressuscitado que age na nossa história. Um detalhe interessante, quem entra primeiro é Pedro, apesar de João ter chegado primeiro. Nós somos uma igreja guiados por um pastor, guiados pela figura de Pedro, que é o nosso Papa Francisco nos dias de hoje. Sigamos agora, nesses 50 dias de tempo pascal, caminhando na obediência da nossa igreja, porque é na igreja que nós vamos poder correr ao encontro de Cristo, ver que o túmulo está vazio, ver que a morte foi vencida e ver que Ele verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.